É complicado por quê? Porque a vivência de um ser humano, quando reproduzida e contada a outro, esse outro ser humano ele nunca vai conseguir captar, de fato, a essência do que se passa. Então, sempre com respostas generalistas, a gente, às vezes, termina deixando de contemplar certas questões, mas, assim, esse tipo de pergunta e o tipo de resposta que eu vou dar, eles pecam, por excelência, já pelo modo como estão sendo feitos, que é de uma forma, vamos assim dizer, de um canal público, onde as coisas não podem ser expressas com certo grau de nitidez ou de particularidade em relação a alguns dos seus painéis. Os elementos que a irmã coloca na pergunta não me permitem ter nem a noção dos diversos elementos que a gente precisaria ter para analisar uma situação. Quando a gente não tem esses elementos, é como se alguém explicasse para a gente o que também não é factível de ocorrer agora, porque normalmente isso acontece quando, digamos, a pessoa e o pesquisador estão juntos no mesmo ambiente, aí é mais fácil. Então, assim, eu não tenho meios seguros para responder a pergunta que foi feita. Eu vou dar aqui uma resposta no sentido generalista, que não sei se ela vai estar certa ou errada, mas, assim, em tomando como base, que o próprio Rodrigo disse, inúmeros casos que acontecem, e, assim, em tomando o meu próprio caso, porque, infelizmente, seja lá que advérbio de modo eu venha usar, isso também acontece comigo. Então, nós, seres humanos, somos, sim, cobaias de uma série de processos que a gente, e de experimentos que a gente nem imagina. E, fazendo a brincadeira com o filme Matrix, a pílula azul da ignorância sobre esses temas, às vezes, é o que de menos doloroso ou de mais agradável a gente possa tomar diariamente para não saber certas coisas. Mas a pergunta necessariamente pede uma pílula vermelha, no sentido de entender que a vida humana ela foi produzida por uma série de componentes e essas componentes cobram preço. É muito complicado. O Itaitiara Upanishad explica como os seres desse universo vizinho se sentem felizes quando se aproximam de alguma forma daquilo que será sacrificado para eles, e eles se alimentam via os eflúvios, ou da inalação, ou do toque, ou mesmo da ingestão, e aqui nós estamos falando de contexto material e antimaterial, que fica muito complicado. Mas, assim, nós, os humanos, somos, sim, cobaias de experiências que a gente nem imagina, como muitas outras espécies surgidas. A primeira pergunta que não foi feita nesse bate-papo foi sobre Lilith. Lilith é uma figura que nem humana é, mas é um Rakshasa. E um Rakshasa é um tipo de estirpe que foi criada, e só tem história deles no Mahabharata, em alguns Puranas, para chupar sangue de mamífero, comer carne de mamífero e ver como o organismo deles reagia. Então, assim, não há coisa bonita no passado. Mesmo seres bem-intencionados, quando querem desenvolver protótipos genômicos, eles criam novos seres, e esses seres surgem, nesses seres emerge um tipo de eu, um tipo de sensação, e esse eu, se trouxer consigo o valor da dignidade, ele vai ficar pé da vida de saber que ele foi um dia produzido por tal e qual processo que não respeita a menor dignidade na gênese criativa. E esse é o caso de todos nós. Todos nós somos podridão organizada. Os códigos podres do Criador, organizados sob a forma humana, e essa é a face mais recente desse processo de organização da podridão,
que acontece desde o início da criação. Nós, humanos, somos apenas a face mais recente. Mas se você abrir esse corpo, lá dentro, tudo é podridão, só que é organizada, funcionando. A beleza não está dentro desse corpo. A beleza está no que esse corpo faz, ou poderá fazer, poderá produzir para a vida em termos de sensação, em termos disso e daquilo. Então, assim, infelizmente, seres extrafísicos, seres extraterrestres, seres espirituais de baixa densidade, seres espirituais de densidade duvidosa, e, inclusive, seres espirituais evoluídos, todos se utilizam da condição humana, que é o nível de cobaia mais recente desse processo de organização da podridão, porque o genoma humano é a podridão da forma organizada da forma mais bela. Então, todos eles mexem, sim, no genoma dos humanos. E se eu fui, enquanto ser humano, engendrado por um plano espiritual, papai e mamãe transaram, mas por trás disso está uma raça extraterrena ou extrafísica, que um dia o meu espírito, nessa raça, teve guarida, ou seja, fez parte, seguramente os seres dessa raça veem Rogério hoje como um protótipo em relação ao qual eles podem se utilizar. Aí nós dizemos, que coisa feia, mas nós humanos também fazemos isso com tudo que é espécie. A gente mata espécies, a gente come cadáveres. Então, assim, infelizmente, nessa criação a coisa é feia. E, infelizmente, alguns de nós têm, sim, essas companhias, e é muito possível que, na pergunta feita, exista realmente um acompanhamento aí de alguma raça que se sente dona do genoma dessa pessoa que fez a pergunta, ou de uma raça que fez com que essa pessoa que nasceu entre os humanos já tenha nascido com o propósito de servir como biblioteca dos genomas ou de sequências genômicas ancestrais dessa raça, agora humanizadas. Ou seja, tem 1001 possibilidades, mas nenhuma delas contempla a dignidade humana. Todas elas nos fazem ou nos transformam em cobaias. E indo agora para o lado objetivo da sua pergunta. Eu fazendo mentalma e blá, 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 isso impede? Não. Se for uma ação do seu espírito que decidiu produzir um corpo humano para que deles uma determinada raça a qual seu espírito já pertenceu possa se servir sem lhe fazer muito mal ou sem causar dano à sua condição humana, isso vai acontecer. Porém, se o seu eu, em fazendo mentalma, se emancipar, seguramente ele irá perceber exatamente o que está se passando com você mesmo. E, nesse ponto, isso serve como um freio, porque, nesse ponto, o seu eu poderá impedir a experiência. Mas por que eu lhe disse que dificilmente essas experiências cessam? Porque os nossos eus profundos conhecem o drama dessa ancestralidade e todos nós meio que nos forçamos a fazer esse tipo de jogo. Por quê? Porque não há plano B em andamento, só tem esse. Esse o quê? Esse plano A. Que plano A? O da mistura genética, o da tentativa de criar novos corpos com mais complexidade cerebral, mais sofisticação sensória. E, na hora em que quem está na vanguarda do progresso cria uma nova sequência genética, as raças que estão na retaguarda desse processo pegam a sequência genética e inoculam nas suas gerações que estão vivendo em tal ou qual nível existencial para ver se elas avançam. É assim que as coisas são. É a resposta honesta que eu posso dar, ainda que desagradável. Então, aqui, eu também encerro a minha participação,
Queria agradecer a cada um de vocês pelo gesto carinhoso de se unir a gente aqui na tentativa de realizar alguns passos na revelação cósmica. A revelação cósmica não pretende agradar nem explicar nada, é só questionar e trazer à baila assuntos chatos, mas convidar a gente a construir a maioridade espiritual, uma maturidade emocional para saber lidar com esses temas difíceis, mas minimamente equilibrados, como todos nós estamos aqui dando exemplo disso. Então é muito bom saber que, finalmente, na raça humana, grupos estão surgindo que podem tratar dos piores assuntos, mas sem perder o mínimo de equilíbrio, de charme espiritual, de pacificação pessoal, de, enfim, dignidade existencial. Então, eu fico feliz em ter participado desse circuito com vocês, agradeço, peço desculpas se feri a suscetibilidade de alguém. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.